Então, gente, a temática de hoje, ela é fundamental à vida cristã. Se você é um cristão, se você é uma cristã, se você está aqui porque você se interessa em desenvolver a sua vida cristã, que você deseja ouvir aquilo que Jesus tem para você, porque você deseja ser como Ele. Enfim, se você está interessado nesse negócio de uma vida cristã que honra e agrada ao coração do Senhor, essa pregação é fundamental. Na verdade, essa temática, porque eu não vou conseguir esgotá-la em uma pregação, mas essa temática é fundamental. E mais, se você estiver atento ao que vai ser ministrado, se você guardar no seu coração o que vai ser ministrado, e se você agir conforme aquilo que foi ministrado, fazendo a sua parte, escuta essa promessa, é palavra, você nunca mais será o mesmo. Uau, estou prometendo coisas aqui nessa palavra, hein? Você nunca mais será a mesma. Nada permanecerá como está na sua vida. Nada. Vai ter assim uma transformação radical. Tem alguém aqui interessado nesse negócio? Então acho que vale a pena você ficar ligado. Então eu quero começar fazendo algumas questões. O que é que você quer? Você quer conhecer mais de Deus? Tem alguém aqui interessado nisso? Tem alguém interessado em experimentar mais de Deus? Tem alguém interessado em se moldar a Ele, ser como Jesus, honrar o Senhor como Jesus honrou com o seu viver? Tem alguém aqui interessado? Opa, a pregação vai chegar para alguém. Glória. Mas tem alguém interessado aqui em viver uma vida com propósito? Ou você é do time do deixa a vida me levar? Eu sou do time que quer viver uma vida com propósito. Tem alguém comigo nesse time? Tem alguém aqui que quer acessar respostas? Está precisando acessar a revelação de Deus? Precisa ouvir a voz de Deus? Precisa conhecer o plano que Deus tem para você? Os caminhos que Ele tem para você trilhar? Precisa acessar as estratégias? Ou melhor, aquela estratégia efetiva que Ele tem para a sua vida e outras estratégias? Precisa saber o tempo, entender o modo, saber o que Ele tem para você? Tem alguém aqui que está querendo isso? Ok. Essa pregação é para essas pessoas. Tem alguém que deseja acessar a graça que capacita? Que leva você para além de você mesmo? Tem alguém aqui querendo acessar a graça que empodera, que te dá um poder para fazer, para realizar, para ser? Tem alguém aqui que deseja ser fortalecido por essa graça que te leva a um nível muito mais alto e maior do que você jamais poderia pensar, sonhar ou imaginar? Tem alguém? Então eu vou pregar para muitas pessoas hoje. Oh, glória! Tem alguém aqui que quer ser forte? Será que tem alguém em casa que quer ser forte, resiliente, que não quer voltar atrás diante dos ventos contrários, mas vai avançar e prosseguir? Tem alguém aqui que quer resistir à tentação do inimigo, aquele que te tenta para te roubar, para te destruir e para te matar? Tem alguém aqui que quer conseguir resistir à tentação? Tem alguém aqui que deseja uma vida surpreendentemente sobrenatural? Tem alguém aqui que deseja viver a experiência de sinais, maravilhas, milagres, a partir da sua própria vida? E não de ouvir falar a respeito? Tem alguém? Amém, Vitinho? Ouvi isso, amém. Tem alguém aqui que quer mais de Deus em você e revelado através de você? Oh, glória! Eu quero dizer que outros irmãos que disseram amém a tudo isso, em algum momento da sua vida. Outros irmãos nas Escrituras disseram eu quero e as vidas deles não foi mais a mesma. Outros irmãos que não aceitaram mais viver na zona de conforto. Ansiavam por romper, ansiaram por ir além, ansiavam por tudo isso aqui que eu perguntei se vocês queriam. Eles tiveram as suas vidas transformadas. Eu quero olhar um pouquinho para eles, começar olhando para eles. E eles estão em Atos. Eu vou e volto para Atos, né? E sabe qual é esse momento de Atos? É que eles estão reunidos e eles veem Jesus, agora ressurreto. E Jesus está corporalmente, fisicamente com eles.
E Jesus está conversando com eles, e é uma conversa, não é só uma conversa de despedida. É uma conversa de instruções. Jesus está dando instruções. Sabe por que Jesus estava dando instruções? Porque as vidas deles nunca mais seriam as mesmas. Tinha um novo tempo. Escute, tem uma palavra rema aqui. Tem um ciclo se fechando e tem um novo ciclo que está começando. E Jesus está dizendo assim, olha, você já viveu lá, fecha o ciclo, querido. Eita Deus. A palavra não era sobre isso, mas tem palavra rema, porque onde tem o Senhor, Ele fala e Ele esclarece, Ele responde. Então é assim, fecha o ciclo está fechando. Portas precisam ser fechadas, é do passado. Tem agora um ciclo novo para um novo tempo e para isso eu estou te dando instruções. Agora fica ligado que quem receber a instrução vai ter a vida transformada, nunca mais será o mesmo. E eles estão ali maravilhados com Jesus. E Jesus, então, é elevado aos céus. E eles ficam naquele lugar? Não, eles entenderam. Opa, a gente tem que se movimentar. Diga assim, é tempo de movimento. O papai está falando. Se acostumou, né, ali paradinho. Mas eles não ficaram ali paradinhos, só lembrando da experiência que tiveram com Jesus. O texto diz em Atos 1 que eles imediatamente voltam para Jerusalém. E aí, gente, aqui começa a pregação dessa noite. A temática que transformará a sua vida. Atos 1:14. Eles voltam para Jerusalém. E todos eles se reuniam sempre em? Todos eles faziam o quê? Se reuniam. E se reuniam, e nessa reunião tinha o quê? Oração. Uma nova história, um novo ciclo, novas experiências, algo novo que ia transformar a vida deles. Eles se reúnem em oração. E aí começa a história deles. Não tem mais Jesus, Jesus subiu. Agora eles estão aqui. Oi, e aí? E eles têm que tomar uma decisão. Na primeira grande decisão, Judas traiu Jesus. Estamos só com 11 apóstolos. Tem que colocar um no lugar. Quem a gente coloca? Antes de uma grande decisão para o destravar do que eles iriam realizar, está escrito, eles estavam em oração. Se a gente saltar para Atos 1:24, olha o que está escrito. Vai dizer, depois fizeram o quê? Fizeram o quê? Depois oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes tens escolhido. Depois eles oraram. E diante de uma decisão, e diante do que precisavam realizar, diante do que precisavam acessar, eles perguntaram, Senhor, nos mostra. Você tem perguntado, Senhor, me mostra? Porque se tem, Ele é Deus que responde. Senhor, me mostra. Preciso orar. Senhor, me mostra. Eu não quero dar passos. E eu não quero viver a minha vida como um cego tateando. Eu quero ver claramente. Senhor, me mostra. Eles pediram, Senhor, nos mostra. E então, aquela escolha acontece. Mas eles continuaram sua caminhada. E em tudo que foi desenvolvido por eles, como a igreja cristã nasce e como ela se desenvolve, a partir do momento em que Jesus é levado aos céus e eles ficam em missão. Irmãos, irmãs, em tudo, sabe o que estava presente? A oração. Não era mais sobre pescadores, não era mais sobre cobrador de imposto, não era mais sobre, sabe que era sobre um povo separado por Deus que em oração iria ter a sua vida completamente transformada. Eles não seriam mais os mesmos. Eles ouviriam o que nunca tinham ouvido. Eles veriam o que ainda não tinham visto. Eles experimentariam do que não tinham experimentado ainda. Eles viveriam toda a vida de Deus de uma forma sobrenatural. Mas tudo isso a partir de oração. A oração foi fundamental para tudo o que iriam ver. Diga, ver. Ouvir. Falar. Fazer. E viver. Tudo foi essencial a oração. Eles foram cheios do Espírito Santo, sim ou não? Onde é que eles estavam reunidos antes de ser cheios? No cenáculo. Fazendo o quê?
orando. Depois eles pregam ousadamente aquele pescador, o falar, ousadamente para uma multidão. O que é que eles tinham feito antes? Orado. E aí, depois da pregação, quantos são convertidos? Quem lembra? Não vou voltar aqui nesse texto, que a gente já leu muito Atos. Quem lembra os primeiros? 3.000 convertidos. Esses 3.000 convertidos são resultado de quê? De uma vida de oração. Eles oraram. E porque oraram, receberam ousadia para pregar. E porque pregaram, 3.000 se converteram. Atos 2:42. Depois dessa conversão de 3.000, sabe o que é que está escrito? Eles se dedicavam, diga, há uma dedicação necessária. Diga, há uma dedicação. Diga, dedicação. 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 Você está cansando de falar? Imagina de se dedicar. Dedicação requer esforço, sim ou não? Dedicação requer atitude, sim ou não? Dedicação, meu amigo, é deixar de ouvir e de assistir. Você vai precisar se dedicar. Havia dedicação. Eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as... A que mais? O quê? O que eles estavam dedicados? Havia dedicação à oração. Amados, quando há dedicação à oração, sabe qual é o resultado? Está mais adiante em Atos 2, a partir do verso 43. Todos, essa galera dedicada à oração, sabe o que resulta? Todos estavam cheios de temor do Senhor. Sabe como é que vem o temor do Senhor? Com vida de oração, porque você está na presença dEle, e você é exposto a Ele, e você começa a temer essa presença dEle, a glória dEle, a voz dEle quando te fala, o toque dEle. Vida de temor requer primeiro vida de oração. Eles estavam cheios de temor. Agora olha o que está escrito depois, e o que mais? Muitas maravilhas e sinais eram feitos. Essa galera fazia maravilha e sinal, porque antes eles tinham uma vida de oração. Eles se dedicavam a... Vocês vão repetir tanta oração hoje que vocês vão sair daqui dizendo oração, oração, oração. Eu digo oração, oração. Porque se dedicavam à oração, eles realizavam sinais e maravilhas. Eu perguntei aqui no começo, tem alguém interessado em realizar sinal e maravilha? Um monte de gente disse amém. Diga assim, eu estou lhe dando a chave, querido. Pega a chave, pega a chavinha. Eita Jesus, que quem pegou a chave, a gente vai ver um monte de gente aqui saindo, realizando sinal e maravilha. Eu já estou contemplando 2024, o ano dos sinais e maravilhas. Vai ser gente subindo a escada e já chupa, curado, transformado. Porque um monte de gente vem cá, pá, deixa eu orar, cura, liberta. O ouvido é transformado. Por quê? Porque o povo recebeu a chave no dia 5 de novembro de 2023. É para realizar sinal e maravilha, dedicação à oração. Mantinham-se unidos. Sabe como é que tem unidade? Onde tem o quê? Oração. Porque aí quando o inimigo tenta plantar a sementinha de discórdia, de desunião, ao invés de encontrar um povo que gosta de alimentar a carne, e que fica ali na maledicência, na fofocaiada, e usando a boca para poder destruir, encontra um povo que está orando, está cheio do Espírito, e diz, não, aqui não, violão, aqui ó, a gente está trazendo a construção daquilo que Deus tem no reino dele nesta terra, cale-se! Aí o povo vai ficando unido. E não vai deixando ter brecha criada entre eles por causa de maledicência, intriga e etc. Eles estavam unidos. E eles tinham um senso de compartilhar e dividir. Eles vendiam o que tinham para dividir com aqueles que precisavam. Eu sei que tem a coisa de que eles achavam que Jesus ia voltar imediatamente. Mas tinha esse senso do compartilhar. E aí, amigos, irmãos, no verso 46 diz... Todos os dias, diga comigo, todos os dias. E se tivesse culto nas horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Milton Júnior já está se oferecendo para liderar esses cultos de oração. Meu Deus!
Gente, mas eram todos os dias. Todos os dias continuavam. Diga, precisa continuar. Sabem qual foi o primeiro milagre pós-Jesus? Quem lembra? O primeiro milagre pós-Jesus. Jesus foi assunto aos céus, agora está com os discípulos. Sabe qual foi o primeiro milagre? Foram tantos, né? O aleijado de nascença. Não tem ouro nem prata. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Era um aleijado de nascença. Nunca tinha andado. Ficou de pé foi uma festa. Mas sabe quando é que esse milagre acontece? Está lá em Atos 2, 1 e 2. Chegando o dia de Pentecostes, perdão, não é Atos 2, Atos 3. E diz que eles estavam indo na hora da oração. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. Pergunta, quando é que você vem para a igreja? Quando é que você se reúne com o povo de Deus? É no domingo? Para receber uma palavra? Para ser edificado? Isso é muito bom. Mas você tem estado com esse povo nas reuniões de oração? Porque a gente tem feito algumas. E eu não vejo um monte de rosto que está aqui. Vejo não. Vejo no domingo. Onde está o povo que se reúne para orar? Quando esse povo está se reunindo para orar, sabe qual é o resultado? 1 hora chega aleijado para se levantar da cama que estava, da cadeira de rodas e ser curado. Oração, eles estavam indo orar. Quando eles foram intimidados, e o sinédrio ficou, a galera religiosa não gostou, chamou os apóstolos e disse assim, está lá em Atos 4, 18. Não falem mais, não ensinem mais em nome de Jesus. Não ensina. Esse nome não, vocês estão proibidos. E aí, eles foram intimidados. E agora eram os caras que mandavam. Era quem tinha poder na época para prendê-los. Para tirar eles da profissão. Para deixar as famílias deles sem provisão. Bastava prender. E aí? E os caras estão dizendo, não fala mais, estão proibidos, não ensina mais em nome de Jesus. Sabe o que fez com que eles não se rendessem à intimidação? Sabe o que fez com que esses homens permanecessem de pé e não se rendessem e não se deixassem intimidar pelas ameaças sofridas? Está escrito, Atos 4, a partir do verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a quem? A Deus. Está falando sobre o quê? Oração. Você tem vivido alguma situação na sua vida de intimidação? De ameaça? De insegurança? Você quer ter a sua vida transformada e você não viver mais se acabando de medo do que alguém pode fazer com você porque te intimidou? Do que alguém pode fazer porque te ameaçou? Do que alguém pode fazer por quê? Você quer ter uma vida assim de alguém extremamente corajoso, que se posicione e diz, ei, eu não vou ser intimidado, eu não vou me render nem paralisar diante de ameaça, eu sou daqueles que prosseguem e prosseguem para conquistar. Sabe o que faz sua vida mudar? É que diante disso você levanta a voz ao seu Deus. A sua voz não fica dizendo, meu Deus, e agora vou me acabar? A sua voz diz, Senhor, vê a intimidação que estão fazendo contra mim. Senhor, ouve essa ameaça contra mim. Porque eu continuarei sob o teu comando e sob a tua voz. Eles levantaram a voz, o que eles fizeram? Eles disseram, soberano, tu fizeste o céu e a terra. Eles sabiam quem era o seu Deus. Você tem consciência de quem é o Deus a quem você ora? Você tem. Você precisa declarar. Senhor, tu és aquele que por mim executa vingança. Tu és aquele que faz justiça.
Tu és aquele que provê. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que salva. Tu és aquele que transforma corações. Tu és aquele que liberta. Tu és aquele que abre caminhos. Tu és. Você precisa declarar. Eles levantaram a voz e exaltaram o Senhor. Tu és o soberano. Tu fizeste o céu, tu fizeste a terra, tu fizeste o mar, tu fizeste tudo que neles há. Eles agora começam a dizer, este Deus que fez, Ele é fiel para fazer novamente, porque Ele é imutável. Então ele continua e diz, tu falaste pelo Espírito Santo. Amados, eles oravam ao Deus que fala. Nós oramos a um Deus que fala. Se você estiver atento, você não fica sem resposta. Você não fica sem acessar a revelação. Você não fica sem ouvir a voz de Deus. Quinta-feira nós estivemos aqui no Momento Poderoso. Quem estava, sim ou não? E aí, teve uma hora lá de perguntar ao Espírito Santo. Anota aí. Algumas pessoas me procuraram e disseram, Edi, o que o Espírito me falou e me trouxe, o que eu anotei no papel, eu nem lembrava daquilo, mas ele foi me trazendo, e a chama foi aquecendo, e eu saí daqui completamente diferente de como eu cheguei. Quem escuta a voz de Deus não permanece como está. E ele fala. Diga assim, eu orarei a um Deus que fala. E porque fala, eu ouvirei a sua voz. Amém? E diz assim, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, porque se... Verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para fazerem o que é preciso. Volto. Você tem sido ameaçado? Apresenta a ameaça ao Senhor. Você se sente ameaçado pelo inimigo? Apresenta a ameaça ao Senhor. Diz, Senhor, eu estou sendo ameaçado. Intervém nessa situação. Ore, meu irmão. E peça ao Senhor que te capacite para lidar com o que você está lidando hoje. Tem situações que nós vamos viver que a gente se sente incapaz. Alguém já se sentiu? Que você olha, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei lidar com isso. Deixa eu lhe falar, o Deus a quem você ora é o Deus que libera capacitação para você lidar com qualquer tipo de situação, ameaçadora ou não. Ora, pede capacitação. Eles pediram mais, Senhor, estende a tua mão. Você tem pedido para Deus estender a mão dele? Você pode fazer isso, faz, vaso. Pede para Ele estender a mão e te abençoar, e te tocar, e te levantar, e te sustentar, e te fortalecer. Pede, Senhor, estende a tua mão aqui. Estende a tua mão nas minhas finanças. Estende a tua mão na minha saúde. Estende a tua mão na minha família. Estende a tua mão na minha casa. Estende a tua mão nesse negócio. Ele é Deus que estende a sua mão. Agora veja o propósito que Ele estende a mão. Está aqui, ó. Não sei o que estou dizendo, não. Estende a tua mão para propósito, curar e realizar sinais e maravilhas. Amados, nós não podemos continuar aceitando viver vidas de uma mediocridade espiritual, de experiência com Deus. E a gente só vai vivendo, se satisfazendo com um culto, outro culto, uma reunião, quando tiver um evento. Ei, olha o que Deus tem para você. Se você orar, você pode ter a mesma experiência que eles tiveram, porque é o mesmo Deus a quem ora. E você pode dizer, Senhor, estende as tuas mãos para operar sinais e maravilhas. Tem alguém aqui que crê? Porque se você crê e você colocar isso em prática, é o que eu estou lhe dizendo, 2024 vai ser ano de sinais e maravilhas na vida de uma centena de pessoas, no mínimo. Aí vem o verso 31, eu amo. Depois de primeiro foi feito o quê? Primeiro orou. Depois, meu amigo, o lugar onde estavam tremeu.
Meu Deus. Depois, o lugar tremeu e ninguém ficou mais como estava. Todos ficaram cheios do Espírito. Todos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo lugar, todo e qualquer lugar é afetado onde tiver oração sendo feita por aqueles que creem ao Senhor, no Senhor. O lugar é afetado e ninguém permanece o mesmo onde tiver oração. Ninguém, você não permanece. Sabe por quê? Porque quem está e se coloca diante da presença daquele que transforma, diante da presença daquele que é poder, diante da presença daquele que tem propósito na sua vida, diante da presença daquele que tem planos para você, quem se coloca na presença dele não permanece como está. Não tem jeito. Não tem. Eu lhe digo sem medo de errar. Quem chega na presença não sai como chegou. Eu cheguei aqui na Zoe essa semana, e aí eu me deparo com Francisca e algumas mulheres lá embaixo. E elas estão saindo da sala de oração. E os rostos delas estavam iluminados. E elas estavam vibrantes. E elas estavam assim, e eu olho, e aí uma diz assim: pastora, você não sabe o que aconteceu lá em cima. Foi o céu da terra. Não tinha uma multidão, 4, 5, pouquinhos. Mas tinham pessoas orando. Onde tiver gente orando, a atmosfera do lugar muda e as vidas das pessoas são impactadas. E aí uma lá disse: eita, tu foi ativada, hein? Tu estava lá, daqui a pouco já estava botando a mão nua, fazendo não sei o que no outro. Olha aí. Reunidas em oração. Amanhã é um dia tarde em que eu me reúno para orar com algumas mulheres. Não teve um único dia das nossas reuniões em que nós não testemunhamos ou liberação do Senhor, ou palavra profética sendo revelada para algo do Senhor revelado do que a gente estava perguntando, ou algum tipo de destravamento. Quem chegou da batida, chega desanimado, sai encorajado, pulando, saltando, dizendo: ei, eu não vou desistir não, agora é que eu vou conquistar e realizar. Não tem quem fique do mesmo jeito. Sabe como? Se reuniu para orar. Quer sua vida transformada? E aí a gente tem a primeira intervenção de livramento com anjos. Teve o primeiro milagre. Agora vai ter a primeira intervenção de um livramento com anjo. Eu tenho que ler esse texto, porque esse texto é muito poderoso. Atos 12, a partir do verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter a julgamento, ele ia submeter Pedro a julgamento, certo? Pedro estava preso. Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Pedro estava dormindo com quem do lado dele? 2 soldados, que ele estava preso, ainda botaram ele nos soldados, lá, do ladinho. Estava preso com 2 algemas. Alguém aqui já viu algema? Significa que tinha um soldado de um lado, ele algemado, um soldado de outro, ele algemado. 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, ou seja, algemado por 2 soldados, e ainda tinha sentinela, guarda na entrada. Aí diz o texto: repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Anjo existe? Está aqui na palavra. Se não crê, meu irmão, então deixa de crer na palavra, porque ela fala que eles existem. Tem um monte de casos deles agindo. A gente tem visto um monte por aqui e a gente, tem recebido. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Tocou no lado de Pedro, acordou, disse: depressa, criatura, se levanta. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Tinha chave da algema? Mas onde tem anjo, meu amigo, não precisa de chave de algema. Ele tem poder para tirar algemas daqueles que estão aprisionados. As algemas caíram. Aí diz assim, o anjo disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim fez, disse o anjo: põe a capa. Siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo se era real o que estava acontecendo ali ou era uma visão. Pedro achava que estava meio que tendo uma visão ali, uma doideira. Aí passou a primeira guarda e Pedro continuou. Passou a segunda guarda, Pedro continuou. Chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu.
Ei! Deus é poderoso para abrir portões que estão impedindo o teu avanço do lugar onde você está preso. Sabe esse lugar que você ficou preso muito tempo? Deus é poderoso para abrir portões para que você avance em liberdade. Os portões se abriram. Chegaram no portão e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente, o anjo deixou. Pedro caiu em si e disse, agora eu sei. Esse Pedro, ó, que estava com Jesus, que viu Jesus fazendo milagres. Ó, porque a vida dele nunca mais ia ser a mesma. Porque agora ele está tendo a experiência dele com o anjo do Senhor, operando o sobrenatural na sua vida. É nessa hora que ele diz, meu Deus, agora eu sei. O que me lembra de Jó, dizendo, agora eu sei em quem eu tenho crido. Ei, eu quero lhe dizer que tem um novo ciclo, uma nova fase, em que você vai viver experiências, em que você vai poder dizer, agora eu sei. Agora eu sei, sem nenhuma dúvida, foi o Senhor que me enviou o seu anjo e me libertou. E aí, gente, o verso 12, percebendo isso, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muita gente que tinha se reunido e estava fazendo o quê? O que é que o povo estava fazendo? Minha gente, para o anjinho ser mandado para abrir, tirar algeminha e abrir portão de ferro e levar Pedro da prisão para o lugar de liberdade. Antes teve que ter uma reunião de um povo que diante do impossível estava fazendo o quê? Eu estou agora aqui, sabe, como pensando, esse povo está ouvindo essa pregação. Se entrar no coração e eles agora fizeram o que precisa ser feito, meu amigo, quando a gente anunciar que vai ter jornada de oração, não vai caber cadeira nessa igreja. É tanta gente lá embaixo se batendo. Ei, tu não, eu, vai tu não, não, querido. Porque quando o povo ora, acontece esse negocinho todinho. Tu quer viver do mesmo jeitinho que tu tem vivido? Mesmo? Diga para a pessoa do seu lado assim, a oração transforma a sua vida. Agora diga para outra pessoa do outro lado, uma vida de oração é uma vida de transformação. Aí eu fiquei curiosa, fui olhar num livro chamado Concordância Bíblica Exaustiva. Eu tenho. Ele tem assim umas 1.450 páginas, acho que tem mais, deve ter umas 5.000 páginas. Ele é assim, ó, sem mentira, a largura. E comentário, Concordância Bíblica Exaustiva, do Thomas, Jacobs, Vilela, enfim. Os caras se juntaram, devem ter virado anos ali. Cada vocábulo que aparece nas escrituras, eles encontram e dizem onde está. E eu não encontrei ainda um aplicativo na internet que seja tão completo como esse livro. Aí eu fui olhar a oração. Oração na Bíblia, quantas vezes aparece? E termos associados à oração. Gente, olha que interessante. Oração, 109 vezes. Orações, 31. Orai, 18. Orardes, 7. Orareis, 7. Orareis, 2. Orarem, 9. Orares, 2. Oram, 1. Oramos, 2. Orando, 26. Orar, 25. Orará, 4. Oraram, 3. Orarás, 1. Orava, 11. Oravam, 12. Ore, 4. Orei, 7. Horas, 1. Ores, 2. Orem, 4. Sabe quanto é que dá isso tudinho? Quase 300 referências. Tem alguma coisa com esse negócio dessa oração. Vocês acham sim ou não? E aí eu fui olhar o primeiro termo aqui que aparece nessa concordância de quase 300. Quando é que ele aparece aqui? Lá no livro. Não estou dizendo que foi na Bíblia, mas no livro. E o primeiro foi 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, a partir do 27. Davi tinha recebido uma palavra profética. Deus tinha usado o profeta Natan para dizer, Davi, vai acontecer isso e isso na sua vida. E eu perguntei aqui, tem alguém aqui que está interessado em saber seu propósito? Eu perguntei, não foi? Teve um monte de gente que disse que sim. Davi tinha acabado de receber a visita de um profeta dizendo, olha, é o que Deus vai fazer na tua vida.
O mesmo Deus que diz o que Ele vai fazer na tua vida, diz o que Ele quer para a tua vida. Deus diz o que Ele quer para a tua vida. Deus diz o que Ele tem com a tua vida. Então, quer viver uma vida plena? Saia do lugar de que você é quem diz o que você quer para a sua vida. Vá ouvir o que é que aquele que te criou tinha de plano para você. Mas, pastor, tu não sabe o que eu já fiz, onde é que eu já me meti. Eu quero te dizer que Deus não se move pelo que tu fez ou tu se meteu. Deus se move pelo plano dele. Agora, se você vier e disser, Senhor, estabelece o teu plano, tu vai ver se ele não te tira desse lugar e te transforma em outro que ninguém nem reconhece. E aí, Davi está aqui no verso 18. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, se sentou diante do Senhor e fez o quê, minha gente? Fez o quê? Orou. Ele tinha acabado de receber uma palavra profética, power. Ele foi orar. E ele diz assim, quem sou eu? Tem gente que fica só no quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Olha de onde eu vim. Olha o que eu nunca vivi isso. Quem sou eu? E Davi tinha clareza de quem ele era. Mas ele não se limita a quem ele era. Ele diz, quem sou eu, soberano Senhor? O que é a minha família? Quem já ouviu meu testemunho aqui sabe, eu vim de que família, minha gente? Eu vim de uma família disfuncional, lérrima. Eu era para eu ser a loucona, ou drogada, prostituída e descabelada, ou do sovaco cabeludo, fazendo marcha das vadias no meio da rua. Esse é o nosso Deus, que não determina o que você viverá, porque você vem de família A ou de família B. Ele tem planos ao teu respeito, e Ele quer revelar, e Ele quer se mover para operar estes planos. A grande questão é, tem alguém interessado nisso? Porque se tiver, meu amigo, vai ter que orar. Vai ter que dizer, Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família? Mas para que tu me trouxesse a este ponto, Davi está dizendo, eu sei que não era nada, mas o Senhor me trouxe a este ponto. Foi o Senhor quem me colocou aqui como rei. E é o Senhor que está dizendo que terei dinastia eterna. Ei, é o Senhor quem te tira de um ponto onde não tem esperança, onde não tem futuro, para outro ponto onde os planos e propósitos dele se estabelecem com sinais e maravilhas. Calma que eu fiquei sem ar. Pregador pentecostal. Tem que fazer mais do que aquele negócio. Exercício cardiorrespiratório. E como se não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falar sobre o futuro da minha família. Deus fala sobre o futuro da tua família, não é só você não. Quem disse que tem que ser só você, vivendo o que você vive, nas experiências que você... Deus tem um futuro para revelar para a sua família, amém? Deus revela futuro, e assim ele diz que mais posso dizer, Senhor, tu conheces o teu servo, ei, você é conhecido do Senhor. E você não está aqui por acaso não. Ele te conhece, ele te trouxe aqui. Eu creio. E Davi continua e diz, pelo amor da tua palavra, quando ela realizaste, para revelaste a teu servo, Deus de revelação. E ele começa a exaltar o Senhor a partir do verso 22, não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas aí chega no 25, ele diz agora, pois Senhor, gol! No verso 25 ele diz agora, Senhor, confirma para sempre a promessa. Você tem orado pelas promessas? No seu caderninho de oração, quais são as promessas que estão escritas? Você tem dito, Senhor, confirma. Senhor, confirma, confirma. Você precisa orar até aqui. Senhor, confirma a tua promessa. Confirma. E ele continua, para que o teu nome seja engrandecido. Sabe qual é o propósito maior? Não é a nossa satisfação. É que tudo em nós e através de nós aponte e exalte e engrandeça o nome do Senhor.
Quando alguém olhar para quem você era e para quem você é, não vai ficar maravilhado com você, vai ficar maravilhado com o Deus que te transformou. Quando você orar pedindo o que você quer acessar, você precisa saber, o nome dele vai ser engrandecido. Se for isso que está no teu coração, saiba, não há impedimento para você receber essa resposta. É engrandecer o nome dele, ele tem interesse de realizar. Ah, minha gente, Davi foi um tipo de Jesus. Você sabia disso? Davi foi um tipo de Jesus. Os teólogos dizem, ele indicava Jesus ali no Antigo Testamento. Davi foi um tipo de Jesus. E Davi estava lá em oração. Eu quero encerrar essa pregação, indo para o final. E aqui, eu quero que você olhe um pouquinho para Jesus, porque ele é o nosso modelo. Jesus, que é o nosso modelo, viveu em oração. Ensinou sobre oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que tem como um dos seus temas especiais a vida de oração de Jesus, sabia? Lucas, são muitos textos, eu não tenho tempo aqui, mas eu escolhi alguns. Lucas 5, 15 e 16. Apronta aí os dedinhos que a gente vai passar por uns textinhos para terminar. Lucas 5, 15 e 16 diz, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas. Mas olha o que está escrito, mas Jesus, depois que estava com as multidões, o que é que ele fazia? Retirava-se para lugares solitários e orava. Se Jesus se retirava para orar, quem é tu, Tatu, na fila do pão, achando que pode não se retirar para orar? E fica vindo aqui de domingo em domingo. Ou melhor, vem umas vezes aqui, porque nas outras faz rodízio. Para dar aquela recebida melhor. Mas se acostumou demais, uma coisinha nova. Meio sem raiz, né? Meio aquele que pula de galho em galho. Aí todo domingo está num canto diferente. Um ensino diferente, uma doutrina diferente, um caminho diferente, uma revelação diferente, um meio diferente. Aí fica difícil de se firmar. Meu amigo, chegou o tempo de se firmar. E eu não estou dizendo que tem que ser aqui, não. Agora, se Deus está falando que é aqui, se firme. Se não é aqui, vai perguntar, Senhor, onde é? Mas chegou o tempo de se firmar. Para de pular de galho em galho, que tu não é macaco. Tu é filho de paps. A música da macacada não serve para você. O Senhor mostra e mostrou, firma. É um tempo que tem que criar raízes. Senão você fica nem lá, nem cá, nem no Senhor, nem no Senhor, nem no Senhor. Firma. Pergunta, agora ouça Deus, ouviu, vai. Não ouviu o Senhor, estou aqui, Senhor. Chega, revela. Toma a decisão. Estou errado, Deus, estou tomando a decisão. Se eu estiver errado, me fale. Amém? Jesus se retirava para orar. Lucas 6,12, olha isso. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte. Jesus foi fazer o que no monte? Orar. E ele passou quanto tempo lá? À noite, orando a Deus. Agora, quantos montes a gente foi esse ano? Você diz, pastora, pelo amor de Deus, tu está pegada com o negócio de monte, mas só chama monte, gente. Mas não precisa ser um monte lá. Lá em Jerusalém tinha os montes, ele ia muito ali ao Monte das Oliveiras. Mas a gente só pode vir para aqui. Aqui pode ser o nosso monte. Passando a noite em oração. Como eu estou entendendo que tem um monte de gente aqui pegando essa chave que vai transformar a sua vida. Eu já estou vendo 2024, é tanta noite de oração. 2023, amém. Ó, Vitinho está mais ainda. Ó. Num daqueles dias, Jesus... Pronto, Vitinho já está à frente de umas 5 noites ainda em 2023. Meu Deus, olha o mistério, o Senhor levantando a macharada. Levantou o milto, é culto em cima de culto. Agora é Vitinho, oração em cima de oração. Meu Deus, o bicho vai pegar.
Eita! E tá mais gravado ali na telinha. Chega, Jesus. Vamos fazer o seguinte, quem faz os cortinhos, vamos ficar passando assim, sei lá, umas 3 vezes no dia, a gente passa de novo para relembrar, tá? No WhatsApp. Lucas 6,12, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Meu irmão, você precisa de uma grande transformação. Você precisa ver aí esse milagre. Você precisa de algo que só Deus. Passa uma noite orando na presença. Eu não vou perguntar não para ninguém ficar com vergonha. Mas quem aqui já passou a noite todinha na presença? Agora olhe sua agenda de 2023. Quantas noites na presença? E 2022? E se a gente imaginar 2020? Se nunca fica na presença, amados, como ver a transformação que tanto deseja? É verdade. Eu vou para o culto, estou com os irmãos. Lembra que eles também ficavam? Adorava, louvava, isso aí era edificado. Mas tem que ir para a presença, minha oração. Passa uma noite. Porque a gente passa uma noite assistindo uma série na Netflix. Passou ou não passa, minha gente? Agora faz um dia de dizer assim, Senhor, o negócio está estreito. Senhor, eu não quero ficar desse jeito que eu estou sentindo um negócio morto. Ou eu quero queimar de novo. Ou sei lá, eu quero um milagre. Passa a noite. Diz assim, Senhor, episódio 1, vou botar para apitar. Episódio 1, 45 minutos. A oração. Aí, terminou o episódio 1. Eita, vou entrar no 2, hein? Mais 45 minutos mais de oração. Agora o 3, faz 8 episódios, pelo menos. Pronto, bateu uma série. Tem série de 8, não tem? Pronto. Alguém? Olha a mãozinha levantada. Mas é para isso mesmo. Alguém? Olha, tem umas aí, hein? Ô, glória! Tem uns assim. Tipo assim, vai que eu levanto, não vou fazer, né? Eu quero profetizar que vai ter um monte de mão levantada. E que o Senhor mesmo, vai ser o Espírito do Senhor, vai atrair, vai mover, vai levantar um monte de gente para passar a noite em oração. Vai ser assim, Isaac, tu chamando os dois, vamos lá para casa, vai orar a noite todinha os 3. Não vai ser lindo? Meu Deus, vai ser o poder na terra. Gente, antes de ser cheio do Espírito Santo, Lucas 3, 21, 22. Eu nunca tinha tentado para esse texto, atentado para esse texto. Olha que lindo, Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto estava orando, olha lá, ó, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, quem é que estava orando? Jesus, o Filho do Deus vivo. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Minha gente, se a gente está representando ele nessa terra, escute, enquanto a gente orar, o céu vai se abrir. O céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele e ele foi cheio. Antes de revelar a glória de Deus na própria face. Olha lá, Lucas 9, 28 e 29. Olha isso, gente. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago, subiu o monte para... Ele foi fazer o quê? Aí olha o que acontece. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como um relâmpago. E aí eu vejo o pastor Luciano dizendo que se reuniu com uns irmãos, foram para uma praia e ficaram lá não sei quantos dias, 2, 3 noites orando, dizendo, Senhor, nós queremos ver a tua glória se revelando no nosso corpo. E diz que num dado momento, não sei se era de madrugada, de noite, eles foram tomar banho de mar. E quando estão dentro do mar, um dos irmãos dizem, o que é isso na tua perna? Está brilhando. Luciano Subirá conta isso, de púlpito. Está brilhando. E ele olha e fica maravilhado. As pernas dele estavam brilhando. Sabe o que era isso? É porque quem chega lá na presença, diante da glória revelada de Deus. Ah, meu irmão, tem hora que você desce de lá como Moisés. O seu rosto está resplandecendo a glória. O seu corpo pode dar sinais da manifestação da glória, da presença sobre a qual você esteve.
Agora, quantos têm essa experiência? Mas tem que ir lá, ó. Com Jesus foi. E aí Jesus... É lindo, gente. Antes de andar sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Mas olha o que está escrito em Marcos 6, a partir do verso 46. Ele despediu a multidão. E ele subiu o monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Por que ele andou sobre o mar? Antes ele estava fazendo o quê? Ele estava em oração. Crente que quer andar sobre o mar, primeiro para se colocar na presença e se encher dele. Aí, meu amigo, você pode realizar e ver na sua vida o impossível. Antes e durante, ao passar pela tentação e vencê-la. Quando Jesus está suando sangue, e Satanás na frente dele, tentando ele. Para ele desistir. Escute, tem hora que você vai ser tentado. E vai ter um monte de hora que você vai ser tentado. Você dá um passinho dizendo eu quero. Você vai ser tentado. Isso não é palavra profética, isso é revelação das Escrituras. Porque o tentador é o nome do inimigo que quer te matar, que quer te roubar, que quer te destruir. Ele é tentador. Sabe como é que ele opera? Tentando você. Agora olha o que Jesus diz, está ali em Lucas 22, a partir do verso 45. Quando se levantou da oração. Jesus estava fazendo o quê? Quando se levantou da oração, voltou para os discípulos. E os discípulos estavam fazendo o quê? Tem um monte de gente dormindo de tristeza. Diante do que está acontecendo. Tem hora que eu quero dormir. Agora, eita, Paulo, olha aquilo que eu dizia. Quando eu vejo as notícias de Hamas, e eu vejo as notícias do Irã, e eu vejo as notícias do Paquistão, expulsando de volta para o Iraque 1.400.000 pessoas, ou melhor, para o Afeganistão, que está tomado pelo Talibã, e esse povo não tem para onde ir. Vão lá, as mulheres vão se acabar no Talibã. Meu Deus, eu fico em desespero, uma tristeza, eu só quero dormir. Minha vontade é me cobrir para dormir. Ei, Jesus não te chamou para estar dormindo. Vocês vieram aqui para dormir? A gente dorme um pouquinho ali para recuperar as forças, recuperar, descansou. Mas olha isso aqui, Jesus está dizendo, por que vocês estão dormindo? É por causa de tristeza. É por causa de frustração. Porque não viu ainda acontecer. É porque está lesando mesmo abestalhadamente. Eu já vi um irmão aqui dormindo, estou já indo lá dizer, acorda! Aí dou uns gritos para ver se a pessoa dá uma acordada. A estratégia de gritar um pouquinho no microfone é bom, que quem já está... Aí aqui, por que estão dormindo? Levantem-se e orem! Para ter milagre, nesse caso aqui não, é para não cair em tentação, meu amigo. Porque se não orar, vai cair. E se cair, aquele que te tenta quer te matar. Gente, isso é tão sério. Eu estou terminando com 2 citações. Esdras 8:23. Estão ali diante de algo que seria impossível. Eles realizam. E Esdras vai dizer, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Suplicamos e Ele atendeu. Mas eu gosto de uma versão que diz assim, e Ele se moveu pela nossa oração. Você tem noção do que é você, pela sua oração, mover o Todo-Poderoso? Se isso não te instigar, eu não sei o mal que instiga. É somente o Todo-Poderoso que se move em resposta à sua oração. A oração move a mão de Deus. Mas escuta, ela também te move para a face dele. É por isso que 1 Tessalonicenses 5:17 tem um ensino. E o ensino é, orem continuamente. Você quer ter sua vida transformada?
Ore. Vai para a presença. Tudo começa com você estando com Ele. Não é orando para ter coisas dele, mas é o estar com Ele te transforma. Só isso, estar com Ele. Não sabe nada. Vocês lembram do meu testemunho? Nada, não sabia de nada do negócio de Jesus, de Deus, mãe espírita, estou eu lá querendo me matar. Mas só chegar e dizer, Senhor, se Tu és real, me revela. Eu vou testemunhar de você, mas me revele. Oração nada teológica, nada de... Se Tu és real, se Tu és esse Deus aí que fala, então me mostra. Fala que comigo me toca. Eu vou testemunhar. E você começa a se relacionar e conhecer Ele. E você vai começar a ser tocado, e você vai começar a ouvi-lo. E você vai começar a ter experiências. E quem tem experiência com Deus não permanece como está. Olha, eu tenho um macete. Aquele crente que só vive naquela vidinha, sempre estagnado, é aquela vidinha. Quando eu fico ouvindo testemunhas, fala, e a murmuração, nada vai, eu vou e volto, eu olho e digo, não tem vida de oração. Não tem. É medíocre na oração. Porque quem vai para a presença de Deus não permanece como está. Se essa for a sua prática constante e contínua, você não permanece. Escuta, não permanece. Você começa a sentir abuso por coisas que você gostava. Você começa a ter repúdio de coisas que você pensava que não viveria sem. E quando você une a oração com a palavra, aí, meu amigo, aí é tudo transformado. Era aquele que nunca teve a experiência com Deus, começa a ter. Era aquele que viu o povo tendo visão, começa a ter. É o outro que recebeu a palavra do Senhor, começa a ter. É o outro que tinha testemunho de milagre, começa a ter. Mas vida transformada requer vida de oração. Não tem outro jeito. Eu estou crendo que eu ainda vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu estou cheia de expectativa. Quando sexta-feira, foi? Hudson? Sexta-feira eu vou me reunir com o Hudson. E aí, ele com a agenda dele, né? Meu Deus, ele tinha chegado de Brasília, ele estava ministrando não sei onde. Chegou em Brasília, já ia ministrar para líderes em São Paulo. E ele achou um tempinho na agenda para mim. Eu estava assim, tão honrada. E eu agradecendo, obrigada, Hudson. Ai, meu Deus, eu estou tomando seu tempo. Um homem como um apóstolo como o Hudson, que orienta tantos no Brasil. Ele estava comigo. E pela primeira vez, ele começa a nossa reunião dizendo assim, Diomar, eu antes da gente estar nessa reunião, eu fui me preparar para perguntar o que é que Deus tinha. Nunca ele tinha feito isso. E Deus tem para você, papum, tcheque, jodia. Mas ele começou assim, vai subir de nível. E ele terminou a ligação já me colocando num grupo lá, com a galera aí do Brasil, que eu digo, meu Deus. Manda a minha secretária botar seu nome nesse grupo. Digo, chega, papai. Mas eu saí desse encontro, dizendo assim, se antes eu orava, eu preciso orar mais. Para viver os novos níveis, eu preciso orar mais. E para ver mais do que Ele tem comigo, eu preciso orar mais. E o que Ele tem para a Zoe, diante desse novo ano, com esse novo ciclo, com tanta coisa nova, a gente tem que orar mais. E eu estou me perguntando, eu vou fazer seminário de libertação ou vou fazer fim de semana de oração? Faz um seminário de libertação para libertar os cativos ou vamos primeiro se reunir aí e arranjar um monte para a gente ficar uma sexta, sábado, domingo. Oração, 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 toma oração, toma oração, toma oração, toma oração. Minha gente. Pronto. Aí oração e libertação, oração e cura, oração e enchimento do Espírito, oração e fortalecimento da igreja, oração e... Eita, aí minha gente, a gente vai pegar fogo.
Só que eu quero lhe dizer para não fazer isso só corporativamente. Corporativamente fica o alerta. Eu quero lhe desafiar a não vir para culto de domingo apenas. Nas quintas nós adoramos aqui. Vocês ouviram domingo passado sobre adoração. Depois a gente tem escolas para amadurecer espiritualmente. Mas a gente faz reuniões, 12 horas de oração, 12 horas de adoração. Venha. Quantas você já participou? Se você não participa, você vai continuar sendo um nanico na fé. A criancinha que não participa, vem orar, vem ficar na presença. Ela te transforma. Porque Ele te transforma. Amém?